Oi, gente, meu nome é Julianita. Eu estou apresentando um trabalho de biologia celular e vou falar um pouquinho para vocês sobre os endossomos. Esses são os tópicos que a gente vai estudar hoje. O que são os endossomos, qual sua função e qual sua estrutura? Então vamos lá. O que são os endossomos? Os endossomos são organelas que podem apresentar vários formatos, e eles estão localizados entre o complexo de Golgi e a membrana plasmática, ou seja, eles apresentam uma grande extensão dentro da célula. Eles formam um compartimento que recebem as moléculas que são introduzidas no citoplasma através das vesículas, daqueles processos de endocitose, principalmente a pinocitose. Bom, existem dois tipos de endossomos. O endossomo primário, também chamado de inicial ou precoce, e eles estão localizados mais próximos à membrana plasmática. Então, eles ficam ali bem próximos mesmo, eles são os primeiros a receberem as vesículas. E os endossomos tardios, também chamados de secundários, e eles estão localizados mais próximos ao complexo de Golgi e do núcleo celular. Bom, qual é a função dos endossomos primários? A principal função é a separação do material, ou seja, a dissociação do complexo proteína-receptor com o ligante. Então, a gente tem aquela proteína específica e tem um ligante. A função desse endossomo é separar a proteína do ligante. E aí ocorre um endereçamento das proteínas e dos solutos. Então, ele vai indicar o caminho a ser percorrido por cada um. Reciclagem ou encaminhamento aos lisossomos. E a gente vai estudar um pouquinho de cada um. Bom, a reciclagem. A reciclagem é um processo em que a proteína específica, após sofrer invaginação com o soluto, volta a fazer parte da membrana celular. Ou seja, a proteína que ela adentrou a célula pelo processo de pinocitose, ela vai retornar à membrana plasmática. É um processo muito importante e é facilitador, pois assim não há necessidade de produção de novas proteínas. Além disso, ajuda a manter o tamanho da membrana plasmática. Aqui nessa imagem a gente consegue ver muito bem isso. Então a gente tem aqui a invaginação. A gente tem a vesícula com o revestimento de clatrina. Essa vesícula, ela perde esse revestimento e funde com o endossomo. Então, aqui ocorre a separação do soluto com a proteína. E essa proteína consegue voltar a fazer parte da membrana plasmática. Então, aqui ela diminuiu de tamanho, mas aqui ela voltou ao mesmo tamanho. Se a gente não tivesse esse processo, a membrana plasmática ela ia sempre estar diminuindo, e isso aí ia atrapalhar o desenvolvimento celular. Endossomos tardios. Há muita controvérsia em relação aos endossomos tardios, porque não se sabe ao certo se ocorre a maturação do endossomo precoce, ou seja, o endossomo precoce ele adentra mais o interior celular e se torna, então, um endossomo tardio, ou se é uma fusão entre o endossomo precoce e o endossomo tardio que já existe. Então, aí ocorre essa controvérsia. Bom, os endossomos tardios, eles direcionam o soluto para o lisossomo, onde ocorre a digestão. Então, a gente consegue ver aqui nessa imagem todo o processo de invaginação, do revestimento com clatrina, da fusão com o endossomo precoce, e aí ocorrendo a separação do soluto com a proteína, ocorrendo a reciclagem de membrana, a proteína voltando a fazer parte da membrana plasmática, e aqui a fusão com o endossomo tardio, e o direcionamento desse soluto para o lisossomo, onde ocorre a digestão. E a gente percebe, então, que todo esse processo de endossomo precoce e endossomo tardio forma uma via endocítica, porque ela sempre existe. Então, é um processo que ocorre nessas vesículas. Bom, vamos para a estrutura. A estrutura do endossomo primário é o seguinte, ele tem um interior ligeiramente ácido, porque ele tem um sistema de transporte de íons H+, associado à membrana, ou seja, ele tem um pH mais baixo. Com essa diminuição do pH, diminui-se também a afinidade dos ligantes receptores, e isso que proporciona a separação do ligante e da proteína receptora. Então, os ligantes são liberados da membrana, podendo ficar ali no interior do endossomo, e os receptores podem ser reciclados.
Na estrutura dos endossomos tardios, a gente tem um conteúdo mais ácido, ou seja, o interior dele é mais ácido. Então, a gente tem a presença de pequenas vesículas também, provenientes de invaginações. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar muito bem isso. A gente tem o endossomo inicial, a gente vê aqui um processo de invaginação, tornando-se um endossomo tardio. Aqui a gente vê, então, uma fusão com os lisossomos, naquela parte em que ele vai ocorrer a digestão. Aqui, essa organela é uma organela temporária, em que ocorre a fusão do endossomo tardio com o lisossomo, e aqui depois vai ser direcionado ao lisossomo. O que podemos concluir, então? Que os endossomos são extremamente importantes para o processo de reciclagem da membrana e eles também são muito importantes para a digestão celular, pois eles que direcionam aquele soluto para o lisossomo, onde ocorre a digestão. Eles formam uma via endocítica e sua estrutura é o que torna possível a separação do material, ou seja, ele só é possível ocorrer a separação da proteína e do ligante através da estrutura do endossomo, por ele ter um pH mais ácido. Bom, gente, esse foi o meu trabalho. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho mais dos endossomos. Muito obrigada!